O que você sabe sobre a saúde mental dos agentes de segurança pública, especialmente policiais e policiais militares? Segurança pública é uma das funções mais importantes que são exercidas pelo Estado. Se espera muito das polícias, porque nós vivemos uma sociedade com um clima de tensão, de violência muitas vezes, de desentendimento e de desafios cotidianos muito constantes. Então se espera muito que a segurança pública funcione bem, assim como esperamos da educação, da saúde e de outros setores da vida pública e da máquina do Estado. É por isso que a saúde mental dos agentes de segurança pública também deve importar. E é sobre essas questões que nós vamos falar nesse episódio. Qual é o lugar, por exemplo, que a psicologia tem no cuidado dos policiais, né? Daqueles que têm a função de preservar a ordem social? Bom, tema instigante, é uma área pouquíssimo conhecida, eu suponho que ela seja, pelo menos para mim e é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Para conversar com a gente sobre tudo isso, eu estou recebendo mais uma colega psicóloga que trabalha há 18 anos na segurança pública aqui no estado de Alagoas, a Amanda Salomão. Amanda é psicóloga da Polícia Militar aqui em Alagoas e vai trocar aqui uma ideia com a gente, nos esclarecendo algumas questões importantes sobre esse tema. Eu sou Paulo Nascimento, sou professor, sou psicólogo e fica aí com a gente porque essa conversa está muito interessante. Pensando em capacitar mais ainda a categoria, os psicólogos e psicólogas no Brasil, a Ser Psicólogo acabou de realizar uma parceria com a maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei está presente há muitos anos no Brasil, atendendo a milhares de clientes, inclusive dando assessoria contábil, fiscal a milhares de psicólogos e psicólogas pelo Brasil. Você já pensou em se tornar pessoa jurídica? Você faz ideia de quais são as muitas vantagens de você se formalizar enquanto pessoa jurídica? Pois é. A Contabilizei existe para nos assessorar aí nessa área, que é uma área tão importante que a gente não estuda na faculdade. Muitas pessoas nem fazem ideia do quão é importante nos tornarmos empresa, nos tornarmos pessoa jurídica, ter o nosso próprio CNPJ. Você tem interesse em todas essas coisas? Olha só, aqui embaixo da tela vocês vão encontrar um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Utilize esse link que está aqui embaixo e o pessoal está prontinho lá para tirar as suas dúvidas e te dar a melhor assessoria possível. Oi, Amanda, muito bem-vinda ao Ser Psicast, muito bom receber você aqui. Como é que você está? Uma alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência. Sim. Estou empolgada para a nossa conversa hoje. E uma baita experiência. A gente estava conversando aqui nos bastidores, 18 anos servindo como psicóloga na Polícia Militar de Alagoas. Exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo. Entrei na polícia anos. Em 2006. Já são... Sim, 18 anos. Sabe quando você entrou na polícia? Você entrou na polícia no ano que eu cheguei em Maceió. Eu cheguei em Maceió nesse ano também. E foi? Você veio da onde? Eu sou pernambucana. Sim. A minha formação em psicologia foi na Universidade Federal de Pernambuco. A primeira especialização em psicologia clínica também foi lá. E aí Você fez graduação na UFPE? Isso. Fiz a graduação lá, comecei a fazer especialização lá na FAFIRE, né? Faculdade Fracinete do Recife. Sim. Foi quando houve o concurso aqui em Maceió, em Alagoas. Aí eu passei no concurso e vim para cá, né? Ainda não tinha terminado a especialização, fiquei nessa ponte indo para Recife, voltando, concluí, né, essa especialização. Depois fiz a especialização em terapia cognitiva na PUC e venho caminhando aí dentro das terapias cognitivas de lá para cá. Maravilha, maravilha. 2006 foi o ano que eu cheguei. Eu vim de um pouquinho mais longe, eu vim da Bahia, né?
Mas chegamos aqui no mesmo ano. Você me diga, além do trabalho com segurança pública, que é a pauta, inclusive, da nossa conversa, você faz outras coisas na psicologia? Você tem clínica? Você é dedicação exclusiva? Sim, não. Eu trabalho na Polícia Militar, né, no Centro Integrado de Assistência. Sim. Trabalho com consultório particular, então atendo. Sou supervisora clínica também. Dou aula também, cursos de formação e especialização em TCC, em terapia de esquema. Joia, um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Consegue dar conta disso tudo tranquilamente? Tranquilamente? O que é tranquilamente? Defina demais, tranquilamente. Né? Eu acho que a dificuldade, né, pelo menos a minha, é deixar de lado coisas que você gosta muito. Sim. Então, às vezes, eu realmente paro e penso, nossa, é muita coisa, né? Às vezes a gente quer diminuir a carga, mas admito que para mim é difícil, porque eu gosto muito de todas essas atividades. Então, às vezes fica difícil escolher. E trabalhando na clínica, não é isso? A sua clínica tem alguma segmentação por faixa etária? Eu atendo só adultos. Só adultos. Você não atende criança, nem adolescente. Só adulto. Não. E você trabalha com TCC? Isso. Eu digo que eu, na verdade, trabalho com terapias cognitivas, né? Sim, então, com campo cognitivo. A minha primeira formação em clínica foi em psicanálise. Então, eu trabalhei com psicanálise há alguns anos. Depois de um tempo que eu entrei na polícia, eu comecei a sentir falta, né, de algo que me instrumentalizasse mais. Sim. Eu costumo dizer que isso tem muito a ver com a forma como a gente é. Né? Então, eu comecei a não me identificar mais. Algo que eu amava e me identificava muito passou a já não me completar. E aí foi quando eu encontrei a terapia do esquema. Então, primeiro eu encontrei a terapia do esquema, Sim. que fez muito sentido para mim, né? E aí, a partir disso, eu fui buscando a base, né, da terapia do esquema, que é uma terapia de base cognitivo-comportamental, e aí entrei nas terapias cognitivas. Então, hoje eu trabalho com TCC, com terapia de esquema, sou uma apaixonada pela terapia de aceitação e compromisso. Então, a gente vai, né, conhecendo as abordagens e cada uma vai levando um pouquinho do nosso coração, vamos dizer assim. Você fez semelhante a Aaron Beck, né? Você migrou da psicanálise para o campo cognitivo. Ele fez isso, né? Ele foi o precursor, né? Disso aí, né? De tudo, toda a TCC, na verdade, né? Ele e o Ellis, né? O Ellis também e muitos outros, né? Eu trabalho, por exemplo, com abordagem centrada na pessoa, na clínica, né? Trabalho com abordagem rogeriana. E Rogers fez o mesmíssimo movimento. Migrou da psicanálise. Na verdade, não é migrar. Esses caras não migraram, né? Eles... A insatisfação... Quem migra somos nós, né? Eles começaram a ter uma insatisfação com aquele referencial que não tinha limites e não respondia tudo. E eles, na verdade, inventaram, né? Novas práticas de cuidado. Rogers, Beck, Ellis. Se a gente parar para pensar, foram revoluções na psicologia, né? Porque são mudanças, assim, de paradigma muito grande, a partir marcos que realmente mudou a história da psicologia, né? A partir dessas descobertas. Exatamente, exato. Bom, muito bom. Eu sempre gosto de fazer essas perguntas, Amanda, para o pessoal conhecer melhor, né? Os nossos convidados. Eu tenho muito orgulho de dizer que esse é um podcast produzido no Nordeste do Brasil, né? Para o Brasil todo. E a gente tem gente que nos acompanha de todos os lugares, porque a plataforma Ser Psicólogo, ela tem crescido muito, né? Então, tem gente de todas as regiões do país, tem gente fora do país. E eu faço questão de reafirmar essa identidade. Inclusive, né, para vocês, estou fazendo a capacitação em terapia de esquema na plataforma. Sim, né? sim. Então, assistam lá. Você tá bem tem... legal. Ah, legal você dizer isso. Você tem... Um curso de capacitação na plataforma. Com aulas suas. Com aulas minhas. Já está tudo gravado? Não, a gente já está na parte final, né, do curso. Faltam alguns módulos ainda, mas a maior parte já está lá. Mas ele já foi lançado? Já tem aula no ar? Já foi lançado. Então, realmente é boa dica aproveitar o pessoal aí, ó, tiver mais curiosidade. Bora falar da segurança pública? Vamos. Pronto, foi para isso que a gente veio aqui, né? Me diz uma coisa, vamos começar assim, Amanda. Escreve pra gente, do ponto de vista do Estado, como é que a segurança pública está organizada? Instituições, setores, secretarias. Do ponto de vista do Estado, você está lá há 18 anos, acho que você está bem por dentro disso tudo, né? Bora começar por aí, depois a gente chega no trabalho da psicologia. Tá. Primeiro, acho que é interessante entender que os estados, eles funcionam de maneira diferente. Então, nem todos os estados vão ter a mesma nomenclatura. Então, tem estado que é Secretaria de Segurança Pública, tem estado que é Defesa Social. Aqui já foi Defesa Social, voltou a ser Segurança Pública. Então, há algumas diferenças entre os órgãos que vão compor as secretarias. Mas, se a gente parar para pensar de uma maneira geral, a segurança pública,
ela vai ser composta, né, pelas polícias. Sim. Então, hoje a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, os corpos de bombeiros, que em alguns estados é dentro da polícia, em outros estados não. Aqui em Alagoas é separado, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. A gente tem a Polícia Científica, que é a parte pericial, que em alguns estados é junto com a Polícia Civil, né? E nós temos também o sistema penitenciário, as guardas municipais. Então, Sim. dentro do guarda-chuva da segurança pública, a gente tem todos esses órgãos que a gente pode dizer que são órgãos que estão relacionados à segurança pública, né? Dentro da nossa secretaria, a gente tem 4 órgãos, que é a Polícia Civil, Militar, Polícia Penal e a Polícia Penal não, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros. Você está falando de Alagoas. De Alagoas. Rapaz, que interessante, eu não sabia disso, que há essa autonomia em cada estado para organizar isso e nomear isso do seu modo. Das secretarias, né? No Sim, caso, assim, sim. a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros vão ter essa nomenclatura. Hoje a Polícia Científica é a Polícia Científica no país inteiro. Só que em alguns estados, a polícia, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ele é como se fosse um batalhão dentro da Polícia Militar. Polícia Militar. Ele não funciona separadamente. Em alguns estados, essa parte pericial, ela funciona na Polícia Civil. Sim. Não é um órgão separado. Né? Tem uma polícia científica à parte. Isso. Funciona junto. Sabe o que eu estou me lembrando? Eu estou lembrando dos RGs. Sim. Por quê? Porque eu tenho um RG da minha cidade natal na Bahia, que eu inclusive perdi, e eu fiz a segunda via aqui. Então, quando eu fiz lá, a nomenclatura era uma para a Secretaria de Segurança Pública. Aqui é outra, tem uma diferença. Lá é SSP, se eu não me engano, aqui é CESP. Aqui é SSP, tem lugar que é SDS, que é a Secretaria de Defesa Social. Sim. Aí algumas pessoas defendem que seja defesa social, porque diz que é algo mais amplo, aí outros já dizem que não, que tem que ser. E aí aqui a gente já teve as duas, né? Sim. Então antes já foi SSP, aí mudou para SDS e agora voltou para SSP de novo. Agora é SSP. Agora SSP, no caso AL. Isso. Bacana, joia. Muito bom essa contextualização e esse esclarecimento. Você fez um concurso, Isso. Você é funcionária pública, funcionária do Estado. Nesse caso, a psicologia, a função que você exerce, ela tem relação com quais dessas instituições que você citou? Seu trabalho envolve quais polícias, no caso? Aqui em Alagoas, a gente só tem quadro de profissionais de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Então, na Polícia Civil e na Polícia Científica, eles não têm quadro. Não tem. Né, de profissionais de saúde de uma maneira geral. Inclusive, é uma das lutas, né, que a Secretaria vem tendo com o seu núcleo de qualidade de vida para poder implementar ações de qualidade de vida nesses órgãos. Mas é claro, esses profissionais têm demandas tanto quanto os demais. Tanto quanto, exatamente. Exato. No caso, o concurso que eu fiz foi para oficial da Polícia Militar, então um concurso específico que a gente faz, e aí entram várias especialidades. No concurso entrou médico, entrou dentista, fisioterapeuta, psicólogo, agente social, e aí a gente passa por um estágio de adaptação de oficiais, que é onde, vamos dizer, a gente aprende a ser militar. Certo. Né? E aprende as coisas inerentes aí à nossa atividade enquanto militares. Porque a gente diz assim que quando você se torna um oficial, psicólogo, você não é mais só psicólogo, né? Tanto que o nome oficial vem antes. Oficial psicólogo. Então a gente tem demandas que são do oficialato, né? Junto, caminhando em paralelo com as atividades da psicologia. Que legal. Olha, eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria absoluta dessa audiência aqui não tinha nem conhecimento dessa carreira. Eu não tinha. Preciso ser sincero, né? Conhecimento dessa carreira. No seu caso específico, o seu trabalho abrange quais áreas específicas? Tá. Na polícia, a gente diz que o psicólogo tem que ser multitarefas. Então, assim, a gente trabalha com a parte clínica, né? Sim. Mas as demandas institucionais, elas são muitas. Eu ia perguntar isso, quais os papéis específicos, né, que o psicólogo desempenha nesse contexto? Então, se a gente for falar do psicólogo, porque lá na polícia a gente tem 2 lugares onde o psicólogo trabalha. Sim. Né? No centro médico da polícia, onde se trabalha mais com a questão de psicoterapia e avaliação psicológica, e uma parte mais pericial junto da junta médica. Essa avaliação de quem está com dispensa, essa questão. Sim. Já o centro de assistência, que é onde eu atuo, a maior parte da minha carreira eu atuei lá, né, pelo menos uns 15 anos. Lá a gente tem um trabalho tanto curativo, vamos dizer assim, então a gente também tem psicoterapia, a gente tem plantão psicossocial, né, porque lá também temos assistentes sociais.
semanalmente, plantão no final de semana, e a gente tem os programas que a gente desenvolve que são voltados à prevenção e promoção de saúde mental. Então, a gente tem vários programas hoje que a gente foi desenvolvendo de acordo com o conhecimento e as demandas, né? Então, ao longo dos anos, as demandas foram mudando também, foram aparecendo outras. Então, a gente tem programa voltado ao consumo de substâncias, voltado à prevenção do estresse pós-traumático, à prevenção do suicídio. Tem o programa em caso de falecimentos de policial, então assistência aos familiares nesses casos. Tem grupo de veterano. Então, a gente trabalha tanto com essa parte dos grupos, como com a assistência que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que eu digo que é o nosso xodó, que é a assistência itinerante. O que a gente percebeu ao longo dos anos é que a gente precisava sair do nosso lugar e ir até onde esses profissionais estão. Então, desde 2010 que a gente vem trabalhando com essa ideia itinerante. A gente diz que é uma assistência de proximidade. Então, ao invés de a gente esperar que os policiais cheguem para o nosso serviço, porque normalmente quando eles já chegam adoecidos, semanalmente a gente tem ações que são feitas nas unidades, nos batalhões, nos CISPs do interior. Então, tanto na capital como no interior, a gente tem esse trabalho que é um trabalho educativo, onde a gente faz oficina de manejo de estresse, né, oficinas de qualidade de vida, a gente faz isso nas unidades. Joia, legal. Quais são os principais desafios de saúde mental que a gente encontra presentes na classe policial? Deixa eu dizer, eu já ouvi assim comentários. Eu não vou lembrar assim, um dado de pesquisa específico, um artigo, um livro, não. Eu lembro de uma informação muito geral sobre síndrome de burnout, que há alguns poucos anos foi reclassificada como uma doença ocupacional, né? Não era, passou a ser doença ocupacional. E eu vi um dado em algum lugar, Amanda, que diz assim que das categorias profissionais, assim, as principais categorias profissionais com maior nível de burnout são professores, profissionais de saúde e militares, né? Especialmente policiais. Então, o que mais tem, ou agora assim, na linguagem meio ralé, né? O que tem mais de pepino para a saúde mental na polícia? Na verdade, é assim, interessante você falar de burnout, porque eu estou fazendo um curso agora, um dos cursos que a gente tem que fazer ao longo da carreira, e o meu artigo de conclusão é exatamente sobre burnout. Né? Então, eu estou estudando o burnout nos profissionais de saúde da polícia. Exatamente. Nos profissionais de saúde. Isso, exatamente por esse dado que você falou. Que também são policiais. Isso. Esse dado que você falou é real mesmo, né? Então, assim, os profissionais de saúde, eles têm um risco aumentado de burnout. E aí eu queria saber como é que esses profissionais que estão dentro de duas categorias, que são categorias de risco, como é que estaria o nível de estresse deles, né? É policial e saúde, né? É policial e ao mesmo tempo é profissional de saúde. E aí a gente teve ainda não estou terminando, né? Estou nas considerações finais do trabalho, mas já vou dar um spoiler aqui de que o estresse foi alto, né? Nos profissionais de saúde. Na clínica, não é isso que aparece mais. Então, na clínica não é muito diferente do que a gente vê nos ambulatórios gerais, por exemplo, muito transtorno de ansiedade, muitos transtornos depressivos, que é o que termina estando aí no topo das demandas. O que a gente tem de diferente, que eu diria que vem como algo específico da categoria profissional, é a questão do estresse pós-traumático. Então, o estresse pós-traumático, às vezes você termina, não vamos pensar num consultório particular, uma vez ou outra, se você não trabalhar especificamente com trauma, você vai encontrar uma vez ou outra aí, né, uma pessoa com estresse pós-traumático. Já na polícia, não. Então, como os policiais, eles trabalham, né, necessariamente com situações de violência, de risco, né, já que o TEPT, ele não precisa acontecer com a pessoa, né, ele também se desenvolve a partir de você observar isso acontecendo com outras pessoas. Então, eles terminam estando muito vulneráveis ao adoecimento do estresse pós-traumático. Então, a gente tem um programa específico sobre isso, né, que a gente faz o monitoramento desde o incidente crítico, ou evento traumático, até os 30 dias, que é onde a pessoa poderia, né, desenvolver o TEPT, para ver se a gente consegue prevenir.
Quando não, né, a pessoa realmente desenvolve o transtorno ou só chega para a gente depois desses 30 dias, aí tem todo o tratamento. Então, essa termina sendo uma demanda específica, assim, que eu acho que tem uma incidência maior do que na população geral, com certeza. O que você chama de incidente crítico, assim, em termos de exemplo, que é o que acontece numa operação específica, uma tentativa de homicídio? Seria o evento traumático, só que a gente tem algumas diretrizes nacionais, né, que até dizem que as polícias, elas devem ter programas de combate ao estresse pós-traumático e prevenção. Sim. E aí eles chamam de incidente crítico o que eles listaram como algo muito específico. Acho que exatamente para não ter risco das pessoas não saberem o que é. Sim. Então seria o quê? Vamos dizer, situações onde você, um cidadão, ele é atingido num tiroteio, por exemplo, situações de risco de vida para o policial, situações em que envolve violência contra a criança ou vítimas politraumatizadas, acidentes de trânsito e até o suicídio de colegas é considerado um incidente crítico. Suicídio de colegas. É considerado um incidente crítico. Esse episódio provavelmente vai sair, nós estamos gravando ele, né? Ele vai sair um pouquinho à frente. Nós estamos gravando no último dia de setembro, eu tô de amarelo, né? Tô até com o lacinho do Setembro Amarelo. Você fala em suicídio. Como é que tá essa temática especificamente nas polícias? Você tem uma prevalência importante, significativa? Não tem? Já foi pior, já foi melhor? Como é que tá esse tema específico? Quando a gente começou a notificar, né? Porque quando a gente entrou na instituição não existia nenhuma notificação, né? Até porque nós éramos os primeiros psicólogos da instituição. Então, são quantos hoje? Hoje nós temos 8 psicólogos, né? Atuando diretamente, nós temos 7. Tá. Porque 2 já se aposentaram, entraram 10. 2 já se aposentaram, nós temos 8 hoje, mais um está à disposição do Ministério da Justiça. Então, atuando, nós temos 7 psicólogos. Sim, você estava falando da questão do suicídio. Isso, quando a gente chegou, a gente não tinha banco de dados, né? Porque não existia o setor, inclusive. E aí, desde quando, né, a gente começou a fazer essa notificação, tentamos fazer notificações anteriores com os registros que se tinha, foi um dado que oscilou. Teve alguns anos que foi maior, né? Inclusive, em 2019, a gente teve um número maior, foi quando a gente conseguiu aprovar o nosso programa de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Depois desse programa, a gente fez várias ações de combate, por exemplo, além das questões voltadas necessariamente à saúde mental, né? Porque esse programa, ele inclui 4 eixos de prevenção. Uma prevenção que ela é universal, ou seja, para o público, todo o público da polícia, né? E que é feito através desse trabalho itinerante, através de seminários que a gente fez sobre o tema. A gente tem a prevenção seletiva, que é para aquelas pessoas que têm alguma característica que aumenta o risco de suicídio, como, por exemplo, o uso de substância, ter algum transtorno mental, que já são pessoas que estão nos nossos outros programas. Então, a gente já começa a ter um olhar mais cuidadoso com relação a essa pessoa. A prevenção indicada, que é quando a pessoa tem a tentativa de suicídio. Então, quando ela tem a tentativa de suicídio, então a nossa equipe vai ver como foi a tentativa e ela é abraçada aí para fazer o tratamento e tudo mais. E a pós-venção, que é quando acontece o suicídio. Então, a gente trabalha com essas temáticas e de lá para cá, né, a gente fez também alguns seminários, workshops, por exemplo, trabalhando uma coisa que eu acho que mudou na instituição a partir disso, foi a questão do efeito contágio. Então, a gente sabe que tem a cultura, às vezes, das pessoas quererem botar tudo no WhatsApp, né? E aí a gente teve um ano que a gente fez um workshop só com o pessoal trabalhando isso, né? O que não fazer no caso de suicídio. Não divulgue fotos, a gente fez toda uma campanha e até hoje a gente vê, quando acontece alguma situação, que alguém bota alguma coisa num grupo, sempre vem outro que bota o panfleto da gente dizendo, é melhor não comentar. Então, depois disso, a gente teve anos sem nenhum caso de suicídio, né? A gente vieram até outras polícias estudar o nosso programa para saber o que é que a gente tinha feito para conseguir zerar o suicídio durante 2, 3 anos, né? E aí, quando foi esse ano, a gente vem tendo uma alta de suicídio no estado, né? E aí, a prevalência, a gente ainda não sabe, né? Então, a gente teve suicídios esse ano, que a gente não tinha, né, nos últimos anos, e a gente participa do Comitê de Prevenção Estadual de Suicídios, representamos a polícia nele, e estamos estudando isso também, né? O que é que isso está refletindo, né? O que é que está acontecendo fora que a gente pode estar tendo esse reflexo aí dentro da polícia. Em termos de incidência, realmente, os números gerais é que as polícias, elas têm
um risco aumentado mesmo de suicídio, Sim. uma prevalência maior. Em 2015, foi feita uma pesquisa nossa, com uma das nossas oficiais, e ela fez um comparativo das taxas de suicídio na polícia e da população geral, e deu realmente uma taxa maior. Não vou saber te dizer exatamente o número, mas deu tipo 3, 4 vezes maior do que a população geral. Ô, Amanda, como é que você... Eu queria agora ouvir assim, bem uma avaliação Coisa bem pessoal sua. Uhum. Por que você acha... o que explica isso? O que está na base dessa diferença em relação à população geral, desses números? A gente levanta, assim, como o nível de estresse, com certeza, mas eu acredito que o ponto aí que leva ao maior número de suicídio mesmo é o acesso ao meio letal. Então, o fato dos policiais, né, e outras categorias que têm acesso à arma, termina você tendo acesso a algo que não tem como mudar de ideia. Uhum. Então, as pessoas que não têm porte de arma, né, principalmente as mulheres, elas tentam suicídio de formas menos letais, né? Por isso que as estatísticas vão mostrar que as mulheres tentam mais e os homens morrem mais. Morrem mais, é verdade. Só que no caso da mulher policial, por exemplo, ela termina tentando com arma de fogo. E aí não tem volta. Né? Não tem aquela coisa de se arrepender e dar tempo de pedir para alguém socorrer, né? De ser socorrido. Então, esse acesso... Tanto que uma das primeiras medidas dessa prevenção seletiva e indicada, que eu te falei, né? Que a gente tem dentro desse programa, é a suspensão do porte de arma. Então, quando a gente identifica alguma questão de ideação suicida, a orientação é que se suspenda o porte de arma. E a gente tem encontrado um apoio muito grande, né, da instituição nesse sentido. Então, quando a gente aponta que um policial ele não está em condições de usar arma de fogo, isso é acatado, ele tem o porte de arma dele suspenso, ele é remanejado para uma função que ele não precisa de arma. Como é que ele fica dentro da instituição. Se ele puder trabalhar, ele cumpre função administrativa sem um porte de arma. Sim. Mas, claro, se for numa situação em que ele não esteja em condições de trabalhar, ele fica afastado de licença, né? Eu conheci uma pessoa nessa condição. Conheci uma pessoa da Polícia Civil que tinha um diagnóstico específico, né, de um determinado transtorno mental e ele não podia portar arma. Uhum. Mas estava nativa, estava trabalhando, exercendo, exatamente como você disse, exercendo uma função. Amanda, vou colocar uma questão agora para você, que é uma questão que me interessa muito como leitor, como estudioso, como pesquisador. Vê o que você acha, você fica livre para comentar como você preferir, tá? Você sabe, a sociedade ela é formada por diferentes grupos com diferentes ideologias. Tem gente na sociedade que adora as polícias, acha que a polícia exerce um papel importante de aparelho repressor, né, no Estado. Já tem gente que tem uma perspectiva muito crítica, não gosta da polícia, ou pelo menos da polícia como ela existe, não da polícia tal e qual, mas a polícia como ela existe. Eu, particularmente, agora vou falar como Paulo, pois eu quero ouvir a Amanda, né? Eu, particularmente, eu acho que existe por parte do Estado e da sociedade como um todo uma expectativa desumana sobre as polícias. Vou dar um exemplo. Espera-se, por exemplo, que as polícias deem conta de um problema como o problema das drogas ilícitas. Particularmente, eu acho que o que se chama de guerra às drogas é uma coisa complicadíssima. É desumano exigir que a polícia dê conta disso. O policial acaba sendo colocado, de fato, dentro de uma situação de estresse, como você tem colocado aqui, que vai resultar em adoecimento mental para alguns casos, em muitos casos, na verdade, em suicídio, né? Você reflete sobre isso? O que é que você acha sobre essa pressão que existe para que a polícia exista como se espera que ela exista enquanto aparelho repressor do Estado? Você entendeu a minha colocação? Sim. É tranquilo para você comentar sobre isso? Sim. Eu acho que eu concordo com a tua visão, que a pressão ela é desumana, né? Principalmente com relação à polícia militar. Então, como a polícia militar é a polícia ostensiva, é a polícia que a gente vê na rua, né? E aí o trabalho dela é manter a ordem pública. Desculpa, Amanda, desculpa mesmo de interromper. Acho que seria bem legal você explicar esses papéis específicos, polícia ostensiva, polícia militar, no caso da polícia civil, qual que é o papel, polícia científica. Eu acho que polícia científica é um termo também que talvez muita gente não conheça, porque é novo, né? Você pode fazer essa... Tá. Então, assim, se a gente pegar as polícias que nós temos, né, hoje... Depois você volta, porque você Depois eu volto. Se eu não voltar, você me traz de volta. Tá?
Então, a gente tem a polícia militar, que é responsável pela manutenção da ordem pública. Então, a polícia ostensiva que a gente diz é a que faz o patrulhamento, é uma polícia preventiva. Então, a polícia militar, ela tem muito mais uma função preventiva. Só que hoje a gente vive numa sociedade que tem tantos crimes, tantas coisas, que ela termina apagando gelo, às vezes, como você estava falando. Agindo mais repressivamente. De uma maneira, isso, né? Já quando o crime ali aconteceu, né? No caso da Polícia Civil, ela é a polícia investigativa. Tá. E a polícia científica é a perícia, né? É a parte que vai fazer a perícia dos locais de crime, de armas de fogo, enfim, vai fazer o trabalho pericial. Ainda tem a polícia penal, né? Que é de outro escopo, é do escopo do judiciário. Não, da Secretaria de Ressocialização. Sim. E o que é a polícia penal? A polícia penal são os agentes penitenciários, né? Eles tomam conta dos sistemas prisionais, eles ficam responsáveis pelo deslocamento dos presos, pelas as políticas que são da questão do preso, são respondidas por esses profissionais, né? Os antigos carcereiros, é isso? Eu digo antigos. Antigo. Eu acho que os carcereiros trabalhavam dentro das delegacias, acho, né? Não é nos presídios, não? Eu acho que chamavam de carcereiros, né? Hoje são os agentes penitenciários, Sim, deixa eu dizer por que eu citei essa palavra. Eu estava dando aula uma vez, numa turma do curso de Direito, eu dando aula de Psicologia Jurídica. E numa discussão, eu usei esse termo, carcereiro. E um moço me corrigiu. Professor, está em desuso há muitos anos. Mas sabe por que eu usei? Por conta do Drauzio Varela. Lembra do Drauzio? Sim. O Drauzio tem uma trilogia, Carandiru, Prisioneiras, que é um livro fabuloso, não sei se você conhece. Não maravilhoso. Conheço. E o último chama-se Carcereiros. E esse livro não é de 1920, não. Carcereiros, o pessoal pode pesquisar, é tudo coisa de 2020 pra cá. É bem moderno. É, exato. E ele usa essa terminologia e eu caí na... mas eu imagino que tenha sido para ficar mais chocante o título, né? Agentes penitenciários não vendem, carcereiros vendem. Virou série de TV e tudo. Carcereiros virou série. O pessoal deve encontrar. Eu lembro de uma série que era sobre isso. Mas é polícia penal. Hoje é chamada de polícia penal, né? Isso tem a ver também, né, com alguns direitos que esses profissionais terminam conseguindo, né, a partir dessa nova compreensão, né, de que são polícia também. Então, assim, há uma cobrança, eu percebo que muito forte sobre a polícia militar, porque é a polícia que se vê, né? É a polícia que está na rua, é a polícia que, se você ligar para o 90, é ela que vai na sua casa ou vai te atender. Então, há uma cobrança para além, né, das responsabilidades da polícia. Né? Então, quando você pega o exemplo da questão das drogas, né, isso tem a ver com vários problemas da sociedade que não se resolve com uma política pública só. Então, você precisa de uma conjunção de medidas, né, da política de saúde, da política de ressocialização, da política de segurança, para que você chegasse numa relação melhor, né, você conseguisse diminuir aí o consumo, o tráfico, enfim, né, e até isso, né, você lidar com o consumo é uma coisa, lidar com o tráfico é outra, então, mas parece que quando se cobra do policial, se cobra como se tudo fizesse a mesma coisa, né, e a gente percebe isso, às vezes, por exemplo, a gente tem as bases comunitárias, né, às vezes você chega num lugar ou no interior e às vezes a pessoa busca a polícia para tudo, porque as outras políticas públicas não conseguem chegar em todos os lugares. Então, a gente consegue dizer assim que a polícia, né, a segurança pública é a única política dos estados que chega em todos os lugares. Né? Porque tem policial em todos os municípios, tem. Sim. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Mas já as outras polícias, nem sempre. Você consegue chegar num lugar que às vezes não tem. Você está falando da militar, no caso, né? Isso. Assim. A polícia militar. Hoje se trabalha com a questão dos centros integrados, né? Que são centros onde você tem policiais, que são as CISPs. CISPs, sim. E aí você tem policiais e tem policiais civis que também trabalham no mesmo lugar. São diretrizes federais, né, de que haja essa integração maior. Mas certamente esse é um dos fatores de estresse dos policiais, né? Então, se queima a lâmpada, é um policial que tem que resolver, quando na verdade não é. Né? E por essa cobrança toda, né, que eu acho que é uma coisa histórica também, né? A gente não pode deixar de ver um movimento de demonização das forças policiais que tivemos no nosso país, né? Eu acho que não tem como dizer que isso não aconteceu. E aí, quando acontece alguma coisa com um policial, uma ocorrência de grande vulto, né? Então, esse termina funcionando, às vezes, como um principal fator de adoecimento.
Então, por exemplo, essa questão do estresse pós-traumático, a gente vai atender o policial depois de um evento traumático, e quando a gente vai ver, o maior estressor dele não é o evento traumático em si, mas as consequências daquela ocorrência, que são muito pesadas, né, para a pessoa. Se esquece de que é uma pessoa, e quer que a pessoa, às vezes, trabalhe como se não fosse, né? Amanda, deixa eu te perguntar uma outra coisa que talvez seja um pouco polêmico, né? Talvez seja um pouco difícil, sim, mas eu vou colocar, você vê como é que você responde. Olha só, tem uma coisa, na sociologia, saindo um pouco inclusive da nossa área da psicologia, indo para a sociologia, eles gostam muito de estudar as instituições, né? Existe uma área chamada sociologia das instituições e foi com eles que a gente aprendeu a noção de violência institucional. Então, que não se aplica só à polícia, não. Se aplica a vários outros contextos. Então, por exemplo, quando se fala em violência obstétrica, está se falando num tipo, uma forma de violência institucional que acomete mulheres, no caso, em instituições de saúde. Aí se tem uma crítica muito pesada sobre a atuação, muitas vezes, da polícia. O que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte, não é nem o que você acha disso. É como a polícia, se há uma autorreflexão. Como é que essas críticas de que a polícia é violenta, de que as abordagens são truculentas, tem acusações de que há racismo, porque a maior parte da população é encarcerada, se bem que quem prende não é a polícia, né? Quem prende é a justiça, é a população negra. A minha pergunta é, eu não estou colocando nada disso como verdade absoluta, a minha pergunta é, isso chega na polícia? Existem espaços de autoavaliação? Isso está na formação do policial de alguma maneira? Eu sei que é complicado o que eu estou perguntando. Não, ela está na formação do policial de todas as maneiras. Sim, vamos lá. Porque, por exemplo, né, eu não vou saber te dizer o ano, mas já faz pelo menos acho que uns 10, né, que houve uma unificação das matrizes curriculares na segurança pública no Brasil. Então, hoje a gente tem a matriz nacional curricular, né? E a nossa polícia, ela segue estritamente essa matriz, né? Na verdade, vai até além dela, né? Eu até cheguei a fazer um outro curso, né, que eu fiz na polícia, de aperfeiçoamento de oficiais. Eu estudei a grade curricular do curso de formação de soldados. E comparando exatamente com a grade curricular nacional, para saber se a nossa polícia estava de acordo com o que o governo federal dizia que é o que o policial precisa ter para ser um bom soldado. Sim. E o que eu vi foi que a nossa polícia, ela cumpria tudo que tinha lá e ela ainda ia além. Então, a gente tinha uma carga horária maior do que o mínimo que eles precisavam. O que você discute nessa formação? Qual que é o conteúdo? No deles tem tudo, né? No caso esses cursos de formação, em que a gente tem o formação de oficiais e o de formação de soldados, o curso de soldados ele dura mais ou menos 8 meses a 1 ano, e o de oficiais ele dura 3 anos. Então eles vão ver parte jurídica, vão ver a parte militar, ver parte de direito administrativo, ver socorro e ver toda a parte operacional. Então é uma grade curricular bem extensa. Mas falando especificamente disso, né, que você colocou da questão da violência policial e dessas denúncias, aí eu lembrei disso porque todos os cursos, né, da polícia, eles têm que ter a disciplina de direitos humanos. Né? Então, todos os cursos têm. Curso de formação, cursos de aperfeiçoamento. Por exemplo, eu estou no meu 3º curso. 3ª disciplina de direitos humanos que a gente paga. Acho que é uma excelente oportunidade. Me perdoa te interromper. Não, pode falar. Acho que é uma excelente oportunidade. Eu nem lembrava de trazer essa temática dos direitos humanos. Show de bola. Que eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente desfazer alguns mitos. Como que essa noção é pensada na polícia? Isso. Pela polícia. A polícia tem um núcleo de direitos humanos, né? Então, existe o núcleo de direitos humanos que traça essas políticas. A nossa polícia, ela ganhou um prêmio nacional de direitos humanos como a polícia mais cidadã do Brasil. Alagoas, né? Quando? Então, já faz alguns anos. Mas foi a única polícia que ganhou esse prêmio, né? Importante de todo mundo saber. Então, assim, há, sim, esses espaços de reflexão, né? E a questão é você julgar a parte pelo todo, né? Então, se a gente pensar em qualquer categoria profissional, você vai ter bons e maus profissionais, né? E aí, às vezes, a gente vai até para as estatísticas, né? Às vezes a gente vê os comandantes dizendo isso. Teve uma abordagem errada, certo? Quantas abordagens a gente faz no mês? 1.500, 2.000 abordagens. Aí, porque você teve 1, 2 abordagens que não foram feitas adequadamente, você não pode apagar as outras 2.000 que foram feitas da forma correta. Então, a gente sabe que existem, né, pessoas que não vão seguir. O que eu acho importante deixar claro é que, de forma alguma, essas pessoas aprendem isso na polícia.
né? Então, vamos dizer, a diretriz não é essa, o que eles vão aprender nos bancos de formação não é isso, Sim. não é? Só que a gente sabe que tem pessoas que vão entrar na polícia para ter poder, vão ter pessoas que vão entrar na polícia porque querem ter uma arma de fogo, e essas Tem de pessoas, tudo, né? elas não vão fazer, né? Eu respondi até uma pesquisa sobre direitos humanos, na semana retrasada, né, uma psicóloga combatente estava fazendo uma pesquisa sobre direitos humanos, o que as pessoas entendiam, e aí ela perguntou qual era a minha opinião do porquê, né, que as pessoas, que os policiais agridem, né, vamos dizer, os que agridem, por que eles agridem? E eu disse, olha, você não vai ter uma resposta para isso, né? A pessoa pode estar copiando o comportamento de outro, a pessoa pode ter um transtorno antissocial, ser um psicopata, você não tem como dizer uma coisa só, né? A questão é você ter meios coercitivos, né? Então, eu costumo dizer até que o militarismo, acho que de uma maneira geral, é uma categoria que sabe cortar na própria carne, né? Então, se você for olhar a quantidade de policiais que são excluídos, né? São expulsos. Sim. Todos os anos, né? Que são expulsos, dificilmente você vê isso em outra categoria. Então, quando isso é identificado e é apurado, né? As pessoas são responsabilizadas, né? A disciplina é forte, é o que você está dizendo. Essa parte é mesmo. Então vamos desvendar. Tá, beleza, eu estou acompanhando o seu raciocínio, até o momento tá tranquilo, mas eu vou apertar um pouco mais, esse parafuso com um dado nacional. Eu quero saber o que você pensa, veja bem. Nós somos, Brasil tem na atualidade o último censo do IBGE deu 215 milhões de habitantes, se eu não me engano. 215 milhões de habitantes. Isso quer dizer que nós somos a 5ª maior população do mundo. A gente só está atrás, deixa eu ver se eu estou atualizado, a gente está atrás de China, número 1, Índia, Estados Unidos é maior que a gente, é 300 milhões, tem o quarto, agora eu não estou lembrado, é alguém lá na Ásia, Bangladesh, enfim, nós somos a 5ª. E somos a 3ª maior população carcerária. Né? Então, ou seja, isso quer dizer que prende-se muito no Brasil. Aí a minha questão é, quem prende muito? A polícia ou a justiça? São as leis que são muito... Brandas ou pesadas? Não, pesadas, que favorecem o que alguns estudiosos chamam de um encarceramento em massa, ou é a polícia que tem que é preparada nesse sentido de uma repressão radical. Porque a castração da liberdade é o que há de mais radical em termos de punição na legislação brasileira, né? Então, qual é o problema? Porque a gente tem, pelo menos eu vejo como um problema, talvez você não veja, não sei, os altos níveis de encarceramento que a gente tem na população brasileira. A gente tem uma população carcerária que uma boa parte dessa população carcerária foi por crimes pequenos, não foram julgados ainda, né? Não sei como é que você vê isso tudo. Eu acho que é uma discussão, assim, eu não tenho nem propriedade para analisar, porque é algo muito complexo, né? Tanto que a gente vê o quanto se debruça sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com saúde também. Uma polícia que tem que prender demais é mais uma sobrecarga. O que chega pra gente, na verdade, é o contrário, né? Sim. É uma polícia que sente que prende para soltarem. Né? Então, às vezes, você prepara toda uma operação, né? Você, meses ali, né? Para poder conseguir desbaratar alguma coisa. E o policial chega lá e a pessoa é solta na audiência de custódia, né? Então, isso eu vejo como um fator de desmotivação das polícias, né? E também essa questão, né? De você se sentir, eu já ouvi isso de muitos policiais, a gente vai para a audiência de custódia e quem é tratado mal é a gente. Como se fosse assim, a gente é tratado como se a gente fosse o bandido. Então, já vi isso de muitos policiais, né? De não se sentirem confortáveis em audiências de custódia, onde ele vai chegar lá e a pessoa que foi presa vai ser solta, né? Então, com relação a essa questão do encarceramento em massa, com certeza é algo que precisa ser visto, né? Precisa ser estudado com responsabilidade, porque a solução que o nosso país está encontrando é soltar as pessoas. E essa não é a solução. A solução é fazer com que as pessoas cometam menos crimes. E que a gente tenha um sistema prisional que realmente ressocialize alguém, né? Porque... Distante, hein? Pois é. Apesar de que, né, eu fiquei sabendo, assim, não vou saber te dar detalhes, mas eu fiquei sabendo que tem iniciativas aqui no estado de Alagoas, né, que são, assim...
que servem de modelo para outros estados com relação à socialização. Sério? Né? Então, quem sabe convidar um colega psicólogo de lá para falar, né? Tem Verdade, vários psicólogos lá. Inclusive, eu conheço. Eles têm uma questão de uma... Quando você sai daquele regime que vai para ter uma casa onde eles tentam ressocializar a pessoa mesmo, agindo como cidadão. Eu lembro que eu achei muito interessante, assim, eu digo, nossa, eu não imaginava que o nosso estado, que a gente sabe que Alagoas, comparado com outros estados, a gente é um estado pobre, né? A gente não é um estado grande, né? Sim. E ter um tipo de política dessa me impressionou. Então, precisa se ver, assim como a gente estava falando, né, da questão das drogas, você não resolve a questão do crime com uma medida. Sim. Então, é intersetorial. Né? É muito intersetorial. Muito. Então, inclusive com relação à formação das pessoas. Né? Uma vez eu li uma reportagem que dizia assim que o que faz as pessoas não cometerem um crime não necessariamente é a pena em si, mas é como ela vai ser vista pelos outros. Estavam comparando países como o nosso, né, não tão desenvolvidos, com países como o Japão, por exemplo, onde as pessoas têm valores, uma filosofia de vida diferente da nossa. E aí estava dizendo isso, que as pessoas nesses países, elas não querem cometer crimes porque elas não imaginam como seria ser visto pelos outros como uma pessoa que foi presa. Sim. Uma preocupação é a reputação. Então, se a gente parar para pensar, a gente vem perdendo bastante disso, né? O Ocidente, eu tô falando do Brasil, mas o Ocidente vem perdendo bastante dessa questão. Então, o caminho parece não ser diferente, né? Eu começo a não me importar se eu sou preso ou se eu não sou, né? Então... Sim. Bom, esse podcast, ele é atemporal, ele vai ficar muito tempo, mas nesse momento em que a gente está gravando, a gente está vendo isso com algumas pessoas que você está falando, né? Com algumas pessoas muito famosas nas redes sociais, elas que foram presas, acusadas de ilicitudes, e elas estão nem aí. Fui preso, até faz daquilo uma novela. Pois é. Capitaliza em cima daquilo para continuar conseguindo likes e seguidores. Isso. Né? E ainda quer convencer que quem errou foi quem prendeu. Né? Exatamente. Então Isso é muito triste, hein? Isso é uma inversão, né? Dos principais valores que sustentam, né, a vida social. Amanda, saúde mental de policiais homens e mulheres, a questão de gênero, né? Tem diferença? Você já pensou sobre isso? Já percebeu? As atribuições que se esperam de um policial, se a questão do gênero tem alguma coisa, eu suspeito, é só uma suspeita, não é com base em nenhuma leitura nem nada, que ser policial homem é mais difícil, é mais pesado do que ser uma policial. Entendi. Ou não é? Eu não tenho como te responder isso, porque vamos dizer, pelas mulheres, né, eu escuto muitas mulheres dizendo que sim, que é muito difícil ser mulher na polícia, e escuto mulheres também dizendo que também não é assim, que, enfim, né? Então, que existe diferença, existe. Né? Eu acho que eu, enquanto profissional de saúde, não sinto essa diferença, porque dentro do quadro de saúde a gente não tem... Eu não vejo diferença entre eu ser homem ou mulher. Mas no trabalho combatente, né, a gente, quando escuta, às vezes, algumas mulheres, a gente sente algumas dificuldades, né? No efetivo tem diferença quantitativa, tem mais homens, não né? Tem mais. De cota não tem mais. Sim. Antes, acho que até o ano de 2000 e alguma coisa, ano 2000, ainda existia uma cota. Então, o concurso, ele tinha tantas vagas para homem, tantas vagas para mulher. A partir disso, não tem mais. Então, é aberto. Se passar 30 mulheres e 2 homens, vai ficar 30 mulheres e 2 homens. Mas percebe-se que entram mais homens. Hoje, o percentual, né, de mulher na polícia é de 17%. É bem diferente. Exato. Então, é uma carreira... Então, é o inverso da nossa carreira de psicólogo. Não é tão buscada. Isso, não é tão buscada pelas mulheres, Veja, né? a coisa das representações sociais. Psicólogo profissão de cuidado. Cuidado, mulher. Polícia, no caso da polícia militar. Profissão de... Como é que a gente vai... Combate, vamos dizer. De luta. Entre aspas, característica masculina, né? Então, atrai mais, eu acho, que os homens, né? As representações sociais funcionam na prática, atraindo mais homens. Do ponto de vista do adoecimento, a gente termina atendendo mais homens. Por conta realmente, mais o percentual é maior de homens. Se a gente for olhar para a estatística dos transtornos, né? Por exemplo, o TEPT termina sendo mais marcante para a gente, porque a literatura vai dizer que as mulheres têm um TEPT mais crônico e tendem a ter mais vulnerabilidade ao TEPT.
E a gente nota na prática que é verdade. Então, por exemplo, a gente pega uma ocorrência, 10 policiais. Quem adoece? A mulher. Sim. Então, a gente vê que a mulher, de uma maneira geral, a gente sabe que ela tem uma maior vulnerabilidade a ter muitos transtornos, né? Vamos dizer, muitos transtornos têm uma incidência maior em mulheres. E aí, no caso das policiais, isso termina acontecendo também. Mas a nossa demanda é predominantemente masculina, né? Inclusive, Sim. uma estagiária nossa hoje disse, eu achei tão interessante, porque eu sempre faço grupo com mulheres e eu participei de um grupo que só tinha homens. Né? Então, a gente termina... Essas mulheres policiais, elas estão presentes, porque tem uma hierarquia, não entendo nada, mas eu sei que tem, né? Uhum. Tem uma escadinha hierárquica. Elas estão presentes nesses outros níveis hierárquicos? Estão. A gente tem, a maioria são homens que estão nos cargos maiores, né? Hoje a gente tem uma tenente-coronel, que ela está num cargo de diretoria, um cargo de coronel, né? Que é o maior posto que a gente tem na nossa corporação. Hoje a gente tem mulheres comandando batalhões, comandando companhias. Joia, muito bacana. Deixa eu te dizer uma coisa, eu me lembrei agora que quando eu comecei a clínica, eu sempre fui da docência, viu, Amanda? Sempre fui de sala de aula, professor, eu fui para a clínica tardiamente. Eu lembro que o Sindipol... É do Polícia Civil. Exato, que é um sindicato da Polícia Civil, entrou em contato, alguém de lá entrou em contato comigo para estabelecer um tipo de parceria para beneficiar todo mundo, a mim e a eles. Eles me perguntaram se eu ofereceria descontos no caso do atendimento psicológico para os policiais e suas famílias. Na época eu aderi, depois a gente terminou essa parceria, né? Por que isso aconteceu? São setores da polícia que ainda estão descobertos de cuidados em saúde mental, como a Polícia Civil. Como é que está isso na Polícia Civil? A Polícia Civil, ela não tem, né, profissionais de saúde. De uma maneira geral, é comum que as associações, elas façam parcerias. Então, por exemplo, as associações militares, que a gente tem a de cabos, de soldados, tem a de sargento, tem de oficial, tem de reserva, tem várias associações, elas fazem esses convênios. Mas para que você tenha o que oferecer ao seu associado também, né? Então, eles fazem convênios de vários profissionais de saúde, com clínicas, com supermercados, com escolas, né? Eles fazem esses convênios. Mesmo que tenham assistência. Então, na polícia eles têm assistência, mas as associações fazem esses convênios. No caso da Polícia Civil, é bem importante que se façam convênios, porque eles não têm. Agora, esse ano, né, agora muito recente, notícia assim fresquinha, agora no final de agosto, o governo federal ele lançou um projeto chamado Escuta SUSP. Escuta SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública. Sim. Né? E aí, o que é o Escuta SUSP? O Escuta SUSP é um programa do governo federal, em parceria com as universidades federais, para atendimento psicológico dos operadores de segurança pública. Certo. Profissionais da segurança pública. Em geral. Em geral, no Brasil todo. Só que aí, como é que eles estão fazendo isso? Eles pegam os psicólogos que estão fazendo mestrado ou que estão fazendo pós-graduação em universidade, nessas universidades parceiras, e eles atendem online os profissionais de segurança pública. Então, isso é para todos os policiais. E Alagoas aderiu a esse programa agora no final de agosto. Então, já está rodando agora em setembro. A gente já encaminhou alguns policiais para esse serviço. O policial se cadastra nesse sistema, né, comprova que ele é profissional de segurança e ele fica sendo atendido por um psicólogo online. Joia, que legal. Olha, tô adorando essa conversa, porque deixa eu te dizer uma coisa, esse podcast ele é muito assistido por psicólogas e psicólogos, mas também por um número muito grande de estudantes. Gente que, como eu falei, né, assina a plataforma e que é estudante. Então, o pessoal se interessa muito nos temas que são tratados, mas tem muita gente interessada também em carreira. Sim. Né? Em carreira. Então, está sendo assim, desbravador. Inclusive até para mim, que não conhecia né, esse trabalho. Mas bora lá, para continuar. Deixa eu te perguntar agora, te fazer uma pergunta sobre a TCC. Né? É importante que o psicólogo, no seu caso, né, que trabalha nesse ambiente, quão importante é a teoria? Assim? Faz diferença ter uma teoria definida? Ela te ajuda no teu trabalho? Tem que ter uma abordagem ou não precisa ter uma abordagem? No caso da TCC, o que a TCC te dá de instrumentos para realizar o teu trabalho lá com os policiais? O tem que ter, não tem que, né? Sim. Mas a gente entende que como é que eu trabalho sem eu saber o que é que fundamenta a minha prática, né? A teoria é
São as lentes, Exatamente. né? Exato, que a gente vai ler os fenômenos. Então fica difícil, né? Isso. Se você não tem por onde você lê esses fenômenos e você também não vai entender quais são as ferramentas que você tem para intervir naquela realidade. Então, quando eu me formei, que eu trabalhava com psicanálise, a minha dificuldade, quando eu fui trabalhar na polícia, eu digo que a polícia que fez eu mudar de abordagem, né? O pessoal da psicanálise vai ficar... Gente, pelo amor de Deus, fiquem tranquilos, tá? Nada contra os psicanalistas, mas a Amanda é um pouco obsessiva e aí ela precisava de uma coisa mais amarrada, né? E aí eu costumo dizer para as pessoas assim, eu digo, é porque quando a gente vai para a vida real, precisa de um CID, né? Precisa do CID. E aí a gente começa... Eu trabalhei em escola e eu vi isso, viu, Amanda? Precisa de CID. Você precisa dizer o que é que a pessoa tem. Eu me senti assim, é por isso que eu digo que são características pessoais. Né? Características pessoais. Então, eu sou aquela pessoa que gosta de saber o que e o porquê, né? Então, a gente estava entrando numa instituição, os primeiros psicólogos, né? Então, nesse primeiro ano, não foi um ano tão fácil, porque as pessoas estavam dizendo, esses psicólogos vêm aqui fazer o quê? Vão passar a mão na cabeça do povo. Eu não sou doido. Né? Isso, aquela coisa. E vamos pensar, quase 20 anos atrás, a gente também não tinha a aceitação que a gente tem na psicologia hoje. A psicologia vem crescendo demais, depois né? da pandemia, inclusive, né? Pois é. Então, a gente tem uma aceitação muito maior hoje, né? Naquele tempo não tinha. Então, eu ficava pensando assim, se alguém me perguntar por que é que eu tô fazendo tal coisa, eu não sei dizer por quê, né? Então, isso me deixava maluca. Eu disse, não, eu tenho que saber o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, né? E aí foi quando eu não conseguia mais a questão da celeridade também. Então, tinha aquela coisa do tempo do paciente, né? Então, não dava para esperar tanto o tempo do paciente, né? Porque você é uma pessoa que está ali trabalhando armada, você precisa dizer o que é que você vai fazer com ela. Sim. E eu não podia dizer só, eu acho que ele não pode trabalhar, né? Eu precisava dizer por quê, baseado em quê, enfim, né? Fazer um relatório psicológico. E aí foi quando eu comecei a buscar outras abordagens, estudar. Foi quando eu achei terapia de esquema, fui para TCC. E aí, respondendo a sua pergunta, sou suspeita porque me apaixonei pelas terapias cognitivas, mas assim, o que é que eu percebo da TCC? Ela lhe instrumentaliza para trabalhos em diferentes contextos. Então, quando a gente está falando da TCC, não é só do atendimento individual. Por exemplo, no meu trabalho no centro de assistência, a gente faz muito menos atendimento individual. A gente faz muito mais o trabalho de prevenção e promoção. Sim. Então, os nossos trabalhos, as oficinas de qualidade de vida, o manejo de estresse, a gente tem como usar as ferramentas da TCC de uma forma ampla. Né, de uma forma bastante ampla e com intervenções que realmente trazem resultado. Então, por exemplo, né, quando a gente pega um policial com estresse pós-traumático que não está conseguindo, por exemplo, pegar na arma de fogo, que não está conseguindo vestir o uniforme, você precisa de intervenções, né? E aí é uma característica, claro, pessoal, eu gosto de saber o que serve para quê. Sim. Então a gente vai lá, faz a exposição e aí depois você vê, né? E até para você pedir, né? Então, por exemplo, para a gente fazer uma exposição com arma de fogo, eu preciso pedir um estande de tiro. Como é que eu vou fazer uma exposição com arma de fogo? Eu não sou professora de tiro, então eu vou ter que pedir um instrutor de tiro, a ambulância, o estande de tiro. Como é que eu vou justificar isso? Eu vou justificar porque eu acho? Não, eu vou justificar porque existe todo um... Quer dizer, ninguém nunca me questionou assim tão diretamente. A gente diz que precisa, eles aceitam. Mas se porventura alguém dissesse assim, isso serve para quê? Eu teria toda uma teoria que me comprovaria que o tipo de exposição que eu estava propondo ali é o que é mais aceito na literatura como tratamento para estresse pós-traumático. Então, isso me dá uma segurança, não é? Do que é que eu estou fazendo, do resultado que a gente espera, né? Diante de uma intervenção que você faz. Então... Para a gente terminar, deixa eu te perguntar assim, eu suponho não, tem uma equipe de saúde interdisciplinar lá, né? Tem. Você não trabalha, como psicóloga, você não trabalha só. Não. Eu imagino que não. Como é que funciona isso? Quem são os demais profissionais da saúde com quem você trabalha? Como é que essa equipe de saúde se articula para atender essas demandas de saúde mental? O trabalho interdisciplinar mesmo, ele funciona mais entre a psicologia, o serviço social e a psiquiatria. Né? Já é muita coisa. Que é quem a gente tá o tempo inteiro, assim, em contato. O meu serviço mesmo, o pronto atendimento, ele é feito tanto pelo psicólogo como pelo assistente social. Então, o trabalho é sempre conjunto.
E a gente tem os outros profissionais que funcionam mediante, que aí termina sendo o multi, né? A gente tem o médico, a gente tem o fisioterapeuta, mas normalmente quem está nessa parte de saúde mental é o assistente social, o psicólogo e o psiquiatra. Mas vocês sentam, por exemplo, assim, para discutir caso, por exemplo? Tem esses espaços? Sim, sempre. A gente tem reuniões, né? Antes, essas reuniões eram semanais. Então, toda semana, reunião de equipe para discutir os casos. Hoje, a gente não consegue fazer semanal, né? A gente teve uma baixa aí no nosso efetivo, a gente faz quinzenal as reuniões. Bacana. Porque a gente percebe isso como fundamental. O momento de você poder trocar figurinha e psicólogos que trabalham em equipe sabem, né? É como se fosse nossa terapia de grupo também, né? Para fechar mesmo, assim, eu ia fechar com essa pergunta, agora já me surgiu outra. Mas essa é interessada para nossa audiência, assim, diretamente, né? Digamos assim, tem estudantes aqui nos acompanhando, né? Ele está encantado com essa conversa sua. Vamos supor aqui que ele está, poxa, que massa, não sabia que existia, vou investigar e tal. Qual é o passo a passo que você daria para a pessoa que, porventura, carreira militar? queira... Tem alguma coisa específica, tem investimentos específicos que essa pessoa precisa fazer para chegar lá? É difícil porque a gente não sabe quando se abrem concursos, né? Sim. Mas se a gente falar em carreira militar, as Forças Armadas, elas também têm carreira de oficial psicólogo. Ah, sim. Né? Então, todos os anos, pelo menos tinha, não sei se pararam, mas todo ano tinha concurso para as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, lá eles têm concursos para os oficiais de carreira, que são aqueles que vão ficar os 30 anos na instituição, e eles têm concurso para oficial intermediário, que é aquele que vai ficar 7 anos e depois sai. Então, o psicólogo, ele tem vaga nesses 7 anos. Um contratão. Ele fica, coincidentemente, né, o meu estágio curricular, ele foi na Marinha, no Hospital Naval de Recife. Então, eu fiz um estágio duplo de psicologia e profissionalato. E aí, lá eles receberam, nessa época que eu estava lá, eles receberam uma turma de oficiais temporários, tinha psicólogo, e eles ficam um tempo e depois faz outro concurso para outras pessoas, né? Nas polícias, aí depende muito, porque aí tem polícias que tem mais vagas de psicólogos, tem polícias que tem menos. A gente está esperando um concurso próximo, né? A gente quer que tenha, porque a gente já tem 18 anos, foi o último concurso. Então, a gente precisa que... Já está demandando novos profissionais? Certamente. E a gente conseguiu aumentar o número de vagas de psicólogo, né? A gente acredita, inclusive, que esse é um resultado do reconhecimento da psicologia, da importância da psicologia. Então, antes a gente tinha 10 vagas, agora a gente tem 15 vagas de psicólogo. Conseguimos aumentar 5. Amanda, tem um limite de idade até o qual a pessoa pode fazer o concurso para policial militar, não tem? Tem. É o que? 30 anos? Eu não sei te dizer porque mudou com a lei que saiu agora. Saiu uma lei que é federal para todas as polícias. Se isso se aplica aos psicólogos e psicólogas. Se aplica, só que depende muito do edital. Por exemplo, quando eu fiz o concurso, o edital não tinha idade. Não tinha. Era aberto. Era aberto. Só que a gente tem um regulamento que diz até que idade você pode ficar em cada posto. Então, por exemplo, se você chegar naquela idade, você precisa se aposentar compulsoriamente. Sim. Né? E aí, para cada posto tem uma idade. Não vou saber te dizer qual a idade, mas assim, vamos dizer, capitão, 55 anos, major, não sei quantos anos. Aí vai ter esse escalonamento aí na idade. Se você chega naquela idade no quadro, você tem que se aposentar. Então, por isso que é até importante que os editais tenham a idade. Porque o que acontece, como aconteceu com alguns colegas de turma, é que eles entraram no concurso e com poucos anos precisaram se aposentar. Porque já tinham a idade de um posto de tenente, por exemplo, já tinham que se aposentar. Entendi. Bom, o tempo foi embora, né? O tempo foi embora. Me diga uma coisa, Amanda, você gosta de redes sociais? Tô me acostumando. Tá se acostumando. Então você tem. Eu digo porque eu abri o meu Instagram em junho, mas eu tô adorando esse contato em junho agora. Menina, você é uma raridade. Pois é, mas eu tô gostando. Tô achando legal. Assim, o contato com as pessoas pela rede social é muito legal. As pessoas podem saber o seu Instagram? Pode. Então, deixa agora pode. Amanda, _Salomão, PC. Não, Amanda Salomão, _PC. Amanda Salomão, _PC. O pessoal da edição coloca aqui embaixo. Fica bem bonitinho. E o que é que as pessoas acham lá no teu Instagram? O que é que elas acham? O que é que você publica? O que é que elas vão encontrar? Elas vão encontrar questão muito de estresse relacionado ao trabalho. Eu falo de saúde mental de maneira geral lá. Você dedica a sua profissão, né? Legal, joia. O povo diz que metade do meu Instagram é da minha filha, mas tudo bem.
Vocês vão ver muito da minha filha também no meu Instagram. Tá valendo também. Amanda, muito bom, viu? Muito esclarecedora essa nossa conversa. Como eu disse, esse é um campo que eu, de fato, não tinha a menor ideia de como é que funcionava. Eu acho que vai interessar muito, como eu disse, a turma que gosta de conteúdo, mas também assiste os episódios para se inspirar em psicólogos que já têm, né? Uma caminhada. Você tem 18 anos só na polícia, fora outras coisas que você faz, então acaba sendo sim uma inspiração para muita gente. A gente quer te agradecer. Eu quero primeiro te parabenizar por todo esse trabalho e agradecer por você ter reservado esse tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigada a você, foi uma delícia conversar um pouco sobre essa área da minha vida. Maravilha. Volte outras vezes para a gente conversar sobre outros temas. Voltaremos. Porque esse tema de segurança pública é gigantesco, né? Tem várias coisas que a gente poderia com certeza ter falado. Fica o convite aí para as próximas. De nada. Maravilha, gente. Olha só, que episódio interessante, né? Interessante porque é uma área de atuação da psicologia, eu suponho que pouquíssimo conhecida, né? E aqui ficou registrado com a Amanda os detalhes do que fazem, né, psicólogos e psicólogas no cuidado da saúde mental dos agentes de segurança pública, que é uma das áreas mais delicadas da vida social, né? Independente do que se pense sobre o papel, sobre o lugar das polícias na sociedade, são pessoas que, de fato, necessitam de acompanhamento, de cuidado em saúde mental, como qualquer outro segmento da população. Eu fiquei muito satisfeito, acho que foi uma conversa muito elucidativa, né? E tenho certeza que deve ter sido para vocês também. Pega o link dessa conversa, você já sabe, eu sempre peço a vocês, bota no grupo da família, bota no grupo da faculdade, vai ter gente que vai, com certeza, se interessar e se beneficiar desse papo. Antes de terminar o nosso episódio, deixa eu lembrar a vocês que a gente sempre tem aqui no alto da tela um QR Code que vai direcionar vocês para uma degustação de 7 dias gratuitos dentro da plataforma Ser Psicólogo, tá? Usa aí a câmera do seu celular, aproveita, entra lá, 7 dias free, totalmente livres, assiste as aulas, faz os cursos, tenho certeza que você vai, no final desse processo, dessa degustação, se tornar assinante da plataforma, tá bom? Bom, para você que chegou até aqui no YouTube, você que chegou no Spotify, minha gratidão, cuide sempre de sua saúde mental, um grande abraço e até o próximo episódio.